Sabe-se que ele tem vetores, como o mosquito. O mosquito é o vetor da dengue, da febre amarela e da zika. Né? Como é que a gente vai combater a dengue, a febre amarela ou a zika? Eliminando o mosquito, para ele não deixar ele se multiplicar. Então, nos vasinhos de água, né? Eles até se adaptaram, né? Uma vez eles só se multiplicavam em água parada. Né? Hoje já se sabe que ele se multiplica em água limpa também. Então, cuidado, vão evoluindo para eles existirem. Eles querem existir. Todos os seres vivos, eles vão se adaptando para continuar existindo. Né? E aí vem de nós, para a gente não deixar sujeira, né, espalhada por aí para o mosquito não se espalhar. Se ele se espalhar, os vírus vão se espalhar também, porque ele é um hospedeiro. Né? O vírus sempre trabalha com hospedeiro. O vírus tem que ter um hospedeiro. Né? Então, a ideia é que os mais fracos morram, né? E deixam descendentes. Essa é a ideia dos vírus. Né? Ele vai e suga toda o que tem de bom ali no hospedeiro e depois larga o hospedeiro. Né? E sem descendentes. Né? Então, aquela ideia de que morrem os mais fracos é um pouco correto, assim. Mas, mas ele nos diz no livro que não é certo pensar isso, né, como efeito de, deixa que mate todo mundo e depois vai sobrar os mais fortes. Né? Porque os vírus vão evoluindo também, né? Eles vão se tornando mais fortes. Então, uma vacina se torna importante, porque daí vai eliminando os vírus como poliomielite, que está entrando em vigor de novo por causa da falta de vacinas, né? Então as vacinas vão extinguindo essas com o tempo, durante muito tempo, com vacinas que vai se extinguindo os vírus, né? E mesmo assim ele vai ficar na natureza, então nós temos sempre que nos precaver dele, né? Então essas mutações vão sendo peneiras dos vírus e pela seleção natural. Né? Então, a peneirinha ali do vírus vai passando, viu que deu certo, ele vai continuando. Né? Então, principalmente quando salta de uma espécie a outra, não tem como prever, né? Como foi que eu falei a gripe suína, né? Que relacionou aves e os humanos. Né? Então, esses pedaços de DNA, o vírus foi se multiplicando e o vírus foi passando adiante, né? Foi se adaptando e foi se agregando nessas células, formando um perigoso elemento de destruição da humanidade, né? Eu acho que sempre vai haver pandemias, né? Mas elas não vão exterminar com o mundo inteiro. Né? Isso a ciência sempre mostra. Pandemias sempre existiram, né? O que acontece agora é que nós estamos criando animais de várias espécies, tudo junto, né? E aí cocô de animal, aí mais a nossa imprevidência, né? Nosso saneamento básico, que é muito precário, principalmente no Brasil, que quase 80% da população não tem saneamento básico, né? E muitas espécies juntos, com esses excrementos, essas poluições todas, fazem eclodir esses elementos, esses vírus que estão na natureza, mas eles precisam de condições favoráveis para surgir, assim como surgiu a vida na Terra. Tinha que ter condições favoráveis para isso acontecer. E como que isso aconteceu? Por variáveis químicas, físicas, biológicas, geológicas, são várias variáveis que fazem surgir esses vírus, né? Assim como a vida surgiu aqui na Terra. Então, o mais importante, o Pílula vai dizer no livro, é que a convivência nossa com os animais deve ser de respeito, né? Deve ser uma convivência harmônica, não uma caça predatória de qualquer maneira, né? Juntar um monte de espécies sem higiene, sem uma organização adequada, porque isso vai gerar problemas para todos nós. O consumo de carne, tem que ter o controle, tem que ter higiene, né? A fiscalização por parte daqueles que devem fazer isso, né? Essa exploração doentia que às vezes nós vemos pelo capitalismo, pelo egoísmo humano, isso pode gerar muitos conflitos e na grande maioria das pandemias
esses elementos que surgem, como esses vírus que dizimam dezenas, centenas de pessoas, estão relacionadas com a nossa maneira de viver na Terra, né? Nós devemos cuidar. O Krenar fala, né, que nós estamos rasgando a Terra, né? Então, temos que ter o controle nessas explorações. Não quer dizer que a gente não deva se alimentar bem, né, de acordo, mas é preciso ter um controle sobre essa predação, né? E riscos sempre vamos ter, né? Esses riscos nós vamos ter, né? Não é por causa dos chineses que aconteceu o problema, porque não é só por causa do consumo dos morcegos, que eles comem morcegos lá, né? Mas os morcegos comem as mangas e eles fazem cocô, e os porcos podem ir lá e comer o cocô, e a partir daí eles podem pegar o vírus e nós comemos o porco e depois também passar o vírus, né? Então é muito mais pelo cuidado que nós temos que ter com a natureza, né? A natureza é o bem que as espécies vivem muito bem entre elas, né? O ser humano que causa um desequilíbrio. Nós somos as únicas espécies que poluímos a natureza, né? E dessa poluição surgem consequências, né? Um simples voo de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do planeta, né? Essa é a ideia da teoria do caos. Então ela se aplica bem no nosso conceito aqui, no nosso estudo, por causa da importância, da responsabilidade que nós temos, né? Da maneira que nós selecionamos o nosso lixo, da maneira que nós selecionamos o nosso lixo, onde nós colocamos o nosso lixo, porque algum animal pode se alimentar daquilo, e depois nós podemos nos alimentar de volta daquele animal, e aí aquele vírus que estava inofensivo ali na natureza pode se agregar numa espécie, numa DNA de uma outra espécie, voltar para nós em forma de doenças fatais. Então fica aqui uma reflexão muito boa sobre esse livro. Se você chegou até o fim aqui, agradeço muito pela atenção, um forte abraço e até o próximo livro.